Olá a todos! A gente vai falar sobre os vírus, né? Dando início, então, à parte 2 da aula 6 de revisão para o Enem, tá? Então, primeiramente, vamos falar algumas características dos vírus. Eles são extremamente pequenos, tá bem? São tão pequenos que são difíceis de ver até sob microscópio. Eles são acelulares, o que significa que eles não possuem uma célula, tá? A sua estrutura, ela vai ser constituída por um ácido nucleico, certo? Envolto por uma cápsula de proteínas que recebe o nome de capsídeo, tá? O que acontece? Esse ácido nucleico, ele vai ser DNA ou RNA. Em alguns casos, alguns vírus vão ter DNA e RNA, mas a grande maioria deles vai ter DNA ou RNA. Além disso, né, como a gente pode ver aqui também nesse esquema, então tá aqui o ácido nucleico e em volta o capsídeo, tá certo? Bom, além disso, existem alguns vírus que vão ter esse envelope ao redor, tá? Que vai ser constituído por diferentes substâncias, tá certo? Mas nem todos os vírus vão ter esse envelope. Os que têm o envelope são chamados de vírus envelopados, tá? Como eles não possuem célula, né, como eles são acelulares, eles são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios. O que isso significa? Para que eles tenham algum metabolismo, eles têm que parasitar uma célula. Quando eles estão fora de alguma célula, a gente diz que eles estão inertes, né? Eles não estão em atividade. Eles só vão ter alguma atividade quando eles estiverem dentro de uma célula, tá certo? E aí, existe uma dúvida, se eles são considerados seres vivos ou não. Para alguns pesquisadores, né, os vírus são considerados seres vivos, para outros pesquisadores não. Por quê? Exatamente por eles não possuírem célula, né? Que dá essa confusão. Então, de acordo com a teoria celular, é ser vivo aqueles seres que têm célula na sua estrutura. E aí pode ser uma ou mais células, né? Mas aí, neste caso, os vírus não seriam considerados seres vivos, tá? Mas há aquele grupo de pesquisadores que afirma que se tem um material genético, ou seja, se tem RNA ou DNA, vai ser considerado um ser vivo, certo? E aí, para estes pesquisadores, os vírus seriam considerados seres vivos, tá bem? Aqui a gente tem esquema, né, de vários formatos diferentes de seres vivos, tá? Para mostrar que eles têm formas diferentes, tá bom? Porque é só para a gente ter uma ideia mesmo de como que é o formato dos vírus, tá? Bom, quando os vírus invadem uma célula, ele vai assumir o comando daquela célula e vão fazer com que aquela célula trabalhe para ele, né? E nesse trabalhar para ele, vai ser o quê? Vai ser produzir novos vírus. Então, quando um vírus infecta uma célula, o seu material genético vai fazer com que aquela célula que ele infectou passe a produzir novos vírus, tá? E aí novos vírus são formados até que eles sejam eliminados daquela célula para infectar novas células, tudo bem? Fora da célula hospedeira, como eu disse, eles são inertes, então eles não têm nenhuma atividade vital. Eles não crescem, eles não degradam nem fabricam substâncias e não reagem a estímulos, tá bem? Então, por isso a gente fala que eles são parasitos intracelulares obrigatórios, certo? Podem causar doenças em diversos seres vivos, plantas, animais, fungos e bactérias, né? Observar que eles são altamente específicos. O que isso significa? Um determinado tipo de vírus vai infectar apenas uma ou poucos tipos de células, tá certo? Então, eles são bem específicos em relação a isso, né? E o vírion, né, esse termo vírion, é a forma infecciosa de um vírus. Então, quando esse vírus ele tem a potencialidade de infectar, ele pode ser chamado também de vírion, tá certo? Vou falar aqui agora de algumas doenças causadas por vírus,
né? Então, a gente vai ter uma tabela aqui até um pouco extensa com essas doenças. E aí, a gente vai dar uma olhadinha nelas, tá? Primeiro que a gente vai falar é a herpes, né? A herpes, existe 2 tipos, né, de herpes, quer dizer, não é bem 2 tipos, mas a herpes ela pode ser labial, né, no lábio, ou às vezes ela pode ser genital, tá? E aí, isso daqui, esse tipo de, dependendo do tipo de herpes, vai diferenciar o modo de transmissão dessa doença, tá certo? Bom, essa tabela aqui, então, tem a primeira coluna falando as doenças, né? A segunda coluna, o modo de transmissão dessas doenças, e na terceira coluna, a profilaxia, que é a forma de você prevenir ter aquela doença, tá? Observem que a profilaxia sempre vai estar relacionado a modo de transmissão, tá certo? Né? Então, a herpes, né, que pode ser labial ou genital, ela vai ser transmitida pelo contato direto com as lesões e pode permanecer latente no organismo. O que isso significa? Às vezes a lesão, ela acaba, mas o vírus ainda está no seu organismo e ele pode, de vez em quando, voltar, né, a causar essas lesões, tá certo? Né? E aí, como que vai ser a profilaxia? No caso da herpes labial, as pessoas vão ter que evitar tocar objetos usados por outros, né, como copos, bocais de instrumentos de sopros, que a pessoa que está com a herpes ativa, né, tenha encostado. Então, tem que lavar bem, né, e de preferência deixar, mesmo que se a pessoa tiver com a herpes ativa, ela ter esses talheres, toalha, copos separados das outras pessoas da casa, tá? No caso da herpes genital, a melhor profilaxia vai ser utilizando, né, preservativo, tá certo? Bom, o sarampo, ele vai ser transmitido através de gotículas de saliva, né? Eu destaquei aqui ao longo da nossa tabela as doenças que podem ser prevenidas com vacinação, né? No caso do sarampo, pode se prevenir com vacinação, tá certo? A poliomielite ou paralisia infantil, ela também uma medida de profilaxia é a vacinação, tá? Então, de acordo com o calendário de vacinação no Brasil, essa doença ela já está incluída, né, nas vacinas contra a poliomielite, tá certo? E ela é transmitida pela água e por alimentos contaminados pelas fezes de um portador, tá? A raiva, né, que é também o nome mais científico é a hidrofobia, ela vai ser transmitida pela mordedura de animal infectado, que geralmente é o cão, certo? E uma das medidas de profilaxia é a vacinação de cães, né? A eliminação dos cães de rua, aqui no caso, gente, não é eliminação de matar, né? É tirar esses cães da rua para poder terem um abrigo, para serem vacinados, para não passarem a doença para frente, tá certo? A cachumba, ela também pode ser evitada, né, através da vacinação, e um modo de transmissão, gotículas de saliva, contato direto e objetos contaminados, como copos, garfos e etc. A gripe, ela vai ser transmitida através das gotículas de saliva, e aqui, quando a gente fala de gotículas de saliva, a gente tem que entender que não necessariamente a pessoa cuspir uma na outra, né, vamos dizer assim. Mas às vezes você espirra, aí a sua mão tá com o vírus ali da gripe, você encosta em algum lugar, aí outra pessoa vem sem querer, coloca a mão ali naquele lugar, e leva a mão na boca, no olho, no nariz, e isso pode acabar transmitindo a gripe, tá? Existe vacinação contra a gripe, né? Depois nós vamos falar com mais detalhes sobre vacina. No caso do Brasil, ela é destinada para alguns grupos específicos de pessoa, não é para toda a população, tá? E aí,
Como essa transmissão é através da saliva, e aí você pode espirrar, encostar a mão e tal, medidas de prevenção é lavar as mãos antes de comer, depois de ir ao banheiro e quando chegar em casa. Porque se você encostou em algum lugar que possa ter o vírus, não levar a mão à boca, né, ao nariz e tal, para você não ficar doente de vírus, tá? Hepatite infecciosa, né? É a contaminação de água e objetos por fezes de indivíduos contaminados, tá? Medidas de profilaxia vão incluir medidas de saneamento, fiscalização dos manipuladores de alimento, certo? Uma outra doença, a HIV, né, que a gente também chama de AIDS, os modos de transmissão vão ser contaminação através de transfusão sanguínea de pessoas infectadas, do uso de instrumentos cirúrgicos ou seringas contaminadas e também através do ato sexual, tá? Então, quais que vão ser as formas de prevenção? Vão estar relacionadas à forma de transmissão, né? Não compartilhar seringas, né? Ter uma fiscalização dos bancos de sangue, né? De doação de sangue, isso já é feito, tá? Isso é bem rigoroso, né? Fiscalização dos lugares que fazem tatuagem. Então, se alguém for fazer tatuagem, algum dia tem que procurar um lugar que vai usar toda a higiene necessária para o lugar, né? E o uso de preservativo no ato sexual, tá certo? A próxima doença que a gente vai falar é a catapora, né? A forma de transmissão é através do contato aéreo, de via respiratória para via respiratória ou por contato direto com as lesões vesiculares cujo líquido está cheio de vírus, né? Que são aquelas lesões causadas pela catapora. Existe, né, a forma de vacinação, né, como profilaxia, e também é evitar mesmo o contato com as pessoas que têm a catapora, tá? A rubéola, ela vai ser transmitida por via respiratória e uma medida de profilaxia também é a vacinação. Aí nós vamos falar aqui agora de 4 doenças que eu deixei aqui para esse quadro no final, em que todas elas vão ser transmitidas através do mesmo agente, ó, que é o Aedes aegypti, né? Então, para a gente não confundir, o Aedes aegypti, ele é o mosquito que transmite essas 4 doenças, febre amarela, dengue, zika e chikungunya, tá? Importante, cada uma delas é causada por um vírus diferente, né? Por isso que causam 4 doenças diferentes. Mas todas as 4 vão ser transmitidas para a gente, né, para o ser humano, através da picada do mosquito Aedes aegypti. Sendo assim, uma questão importante é que, para a gente prevenir essa doença, essas 4 doenças, a gente tem que eliminar o mosquito, né? Então, tá aqui, ó, destruição do mosquito Aedes, que é o vetor da doença, eliminação dos transmissores, eliminação dos transmissores, eliminação dos transmissores, que são os mosquitos Aedes aegypti, tá? E aí, nessa eliminação, pode ser tanto na fase em que ele ainda está em larva, né? E aí a gente previne também o quê? Evitando de deixar a água parada, que é onde esse mosquito bota os ovos, certo? E depois, matando, né, esse mosquito quando ele estiver em forma de larva nessas águas paradas e também matando o adulto, tá? E aí vamos ter várias formas de prevenção aí dessas 4 doenças, tá certo? Mas elas são diferentes. E tanto para a febre amarela quanto para a dengue já existe vacinação. Tá? No caso da vacinação da dengue, a vacina da dengue, ela não tem 100% de eficácia, mas da febre amarela ela é bem eficaz, tá bem? Tá bem? E vamos falar agora da doença que a gente está falando, né, atualmente, do vírus que causa Covid-19, né, que é a nossa atual preocupação, né, nossa maior preocupação atualmente, né? E aí, então, o nome da doença é Covid-19, né? O Covid que a gente tem falado
de forma popular, tá? Mas a gente também fala em coronavírus. Qual que é a diferença de coronavírus para Covid? O coronavírus é um grupo de vírus, ou seja, tem vários vírus diferentes que vão causar várias doenças diferentes nos seres humanos, né? Não só nos seres humanos, mas nós vamos tratar aqui no caso de uma doença que está sendo causada nos seres humanos, tá? Esse grupo de vírus, ele vai causar diversos sintomas respiratórios, algumas vezes semelhantes aos sistemas respiratórios da gripe. Mas, no caso do novo coronavírus, que é o que a gente está tratando agora, esses sintomas, eles podem evoluir para causar sérios problemas respiratórios e, inclusive, levar as pessoas à morte, certo? E o que é o SARS-CoV-2? O SARS-CoV-2 é um dos tipos de coronavírus, né? Então, a gente viu que coronavírus é um grupo de vírus, né? Então, tem vários tipos de vírus diferentes que a gente chama de coronavírus. E um desses vírus é o SARS-CoV-2. E é ele que causa a doença Covid-19, que a gente também tem chamado de novo coronavírus. Novo coronavírus é o SARS-CoV-2, tá certo? Né? Esse nome, SARS-CoV-2, vem do nome em inglês dele, que significa coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2, tá certo? Bom, e aí, como a gente está vivendo uma pandemia de Covid, né, 19, eu resolvi então falar para vocês sobre esses termos, né? O que é um surto? Um surto é quando tem um aumento repentino do número de casos de uma determinada doença em uma região específica. Então, vamos supor que na sua cidade tenha aumentado os casos de dengue esse ano, assim, de forma exponencial, né? Aumentou muito. Então, está tendo um surto de dengue na sua cidade, tá? Isso é um exemplo. Uma epidemia é quando vai ter o surto em diversas regiões. Então, se a gente tem surto de dengue, né, como exemplo, em várias regiões aqui no Brasil, a gente diz que a gente tem uma epidemia de dengue no Brasil, tá? Já a pandemia é quando essa epidemia se espalha por diversas regiões do planeta. E é por isso que a gente fala que nós estamos vivendo uma pandemia de Covid-19, né? Por quê? Porque está tendo essa doença em diversas regiões do planeta, né? Então, é uma pandemia, tá? Quais são as formas de transmissão da Covid-19? Né? Aí aqui eu peguei lá do site do Ministério da Saúde, tá? Copiei do jeito que está lá, para ter aqui direitinho. Bom, geralmente a transmissão vai ocorrer de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo por meio de. Um dos problemas aqui da Covid-19 é que pessoas que já têm a doença, mas ainda não têm os sintomas, elas podem passar para outras. Então, a pessoa, a gente diz que ela é assintomática, ela não tem o sintoma, mas ela consegue transmitir, infelizmente, essa doença para outra. E é um dos motivos pelo qual essa doença se espalhou tão rapidamente pelo mundo, tá? E aí, então, através do toque, do aperto de mãos, gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro e objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, mesas, maçanetas, brinquedos, teclados de computador, etc. Então, uma pessoa que tem a doença e não sabe, às vezes ela coloca a mão na boca, no nariz, enfim, se coloca a mão numa mesa e outra pessoa chega e coloca a mão naquela mesa e depois leva a mão para o nariz, boca, olho, pode acabar se contaminando, tá? Então, por isso, a gente vai falar daqui a pouco sobre as formas de prevenção, mas por isso é importante estar sempre lavando a mão, tá certo? Né? Como uma forma de prevenção. Os sintomas mais comuns, porque existem vários sintomas além desses: tosse, febre, coriza, dor de garganta e dificuldade para respirar. Se esses sintomas persistem, se a febre persiste por alguns dias, a pessoa já deve procurar um médico, tá? Existem alguns outros sintomas que estão sendo, a cada dia, né, com o estudo dessa nova doença, vão sendo agregados aqui, como, por exemplo, a perda do olfato, do paladar, está sendo muito
relacionado aos sintomas de Covid-19, tá certo? E a profilaxia, então, né, a gente vai ver que tem uma lista enorme aqui de profilaxia, lá, né, que eu retirei do site do Ministério da Saúde, mas basicamente é lavar as mãos com frequência, tá? Lavar bem, tem que ficar 20 segundos ali lavando a mão. Se você não tem disponível água e sabão, então usar álcool em gel, certo? Quando você não tiver disponível, evitar colocar a mão nos olhos, nariz e boca, se as mãos não estiverem lavadas. Se for tossir ou espirrar, cobrir nariz e boca com lenço ou braço e não com as mãos. De preferência, se possível, utilizar algum lenço descartável, né, e jogar fora, né? Sempre que encostar a mão em algum lugar, você lava as mãos, tá? Manter uma distância mínima de 2 metros de qualquer pessoa, que está falando de pessoa tossindo ou espirrando, mas é de qualquer pessoa, né, que você não tenha um contato no dia a dia. Você tem que tentar manter uma distância mínima de 2 metros. Então, quem precisa sair de casa, né, não que vai ao supermercado, tentar manter uma distância na fila e tudo das pessoas na rua, né? Evitar ficar o contato físico, né? Nesse momento não está sendo favorável, né? Esse contato físico, né? Limpar aqui está falando o celular e os brinquedos da criança, mas dá tudo que possível o tempo todo, a hora que for necessário, né? Depois de você utilizar, lavar bem os objetos, não compartilhar objetos de uso pessoal, manter os ambientes limpos e bem ventilados, né? Evitar a circulação desnecessária nas ruas. Então, quem puder ficar em casa e quando sair, utilizar máscaras, tá? E manter a distância entre uma pessoa e outra, não colocar a mão, não levar a mão no rosto, né? Se estiver doente, se estiver sentindo qualquer um daqueles sintomas, ficar em casa e evitar contato com outras pessoas, certo? E aí, como a gente falou tanto em vacina, a gente vai falar agora as diferenças entre vacina e o soro terapêutico, tá? Bom, primeira coisa, os dois vão servir para prevenir ou tratar doenças, né? Alguma coisa nesse sentido. O que o soro vai ser? O soro, ele já vai possuir os anticorpos contra uma determinada doença, enquanto que a vacina vai fazer com que o seu corpo produza aqueles anticorpos. O que isso significa? O que é um anticorpo? O anticorpo é uma substância que o seu corpo produz quando alguma substância que o seu corpo entende que aquela substância é nociva a ele, o seu corpo, então, ele tem um sistema de defesa que vai produzir algumas substâncias para atacar aquela substância que é considerada ruim, tá? Então, isso aí são os anticorpos, né? São substâncias que vão atacar outras substâncias que são consideradas ruins no seu corpo, tá? Bom, no caso do soro, quando a pessoa precisa tomar um soro, o soro ele já possui esse anticorpo. Então, vamos dar um exemplo aqui do soro antiofídico. Né? O que é o soro antiofídico? Né? É um soro que tem diversos anticorpos ali para picadas de diversos animais peçonhentos, como diversas cobras, escorpião, aranhas, certo? Então, se a pessoa foi picada por cobra, ou por aranha, ou por escorpião, ela vai tomar um soro antiofídico, tá? E aí, esse soro antiofídico, ele já possui os anticorpos, né? Então, a pessoa já teve contato com aquela substância tóxica, né? Com aquele veneno ali daqueles animais. E aí, ela toma o soro antiofídico, que tem já os anticorpos que vão destruir aquela substância tóxica, tá?
No caso do soro antiofídico, né, só por curiosidade, existem soros antiofídicos para as diferentes picadas de cobra, de escorpiões, diferentes tipos de aranhas, tá? E existem soros que são, que possuem, né, anticorpos para vários tipos de picadas de cobras diferentes, tá certo? Bom, então a gente fala que o tipo de imunização pelo soro, ela é passiva. Por que passiva? Porque a gente já recebe os anticorpos prontos. No caso da vacina, o nosso corpo é que vai produzir esses anticorpos. Como? A gente toma vacina, né? Vamos dar exemplo aqui de uma vacina de algum vírus, né? Vamos pensar a vacina da febre amarela, tá? Você toma vacina da febre amarela, ali naquela vacina tem o vírus vai estar ou inativo, né? Ou ele vai estar bem fraquinho, que a gente diz atenuado, ou às vezes algumas partes do vírus só. E isso vai fazer com que o nosso corpo produza os anticorpos, né? Então, o nosso sistema de defesa identifica aquele vírus ali que está inativo, né? Ou atenuado, né? Ou fraquinho, e vai fazer o quê? Vai produzir os anticorpos, tá? Com aquele pouquinho de vírus que entrou ali no seu corpo. Então, quando o seu corpo entrar em contato, e se entrar em contato com aquele vírus, o seu corpo já sabe como produzir aquele anticorpo rapidamente, tá? Então, ele tem uma memória, né, entre aspas, ali, e aí ele produz rapidamente aquele anticorpo e destrói aquele vírus que entrou ali, antes que ele cause os sintomas no seu corpo, tá? Então, essa é a principal diferença entre soro e vacina, né? Porque no soro, você já está tomando, já está sendo colocado dentro do seu corpo os anticorpos. A vacina faz com que o seu corpo produza anticorpos, tá certo? E aí, eu vou aproveitar e falar uma questão importante, que alguns vírus ou bactérias, existe vacina, tanto para vírus quanto para bactérias, tá? Alguns vírus, principalmente, algumas vacinas de vírus, elas podem ser úteis durante muitos anos e algumas têm que ser reaplicadas de tempos em tempos, né? Por exemplo, a vacina da gripe, ela tem que ser reaplicada anualmente. Por quê? Porque o vírus da gripe é um vírus que sofre muita mutação. Então, de um ano para o outro, o tipo de vírus que está circulando, ele é diferente, né? E aí, então, é necessário ter uma nova vacina. Enquanto outros vírus, outras bactérias, você toma vacina uma ou poucas vezes ao longo da vida e ela vai te proteger a vida inteira, tá? Então, o tipo de imunização do soro é passiva, porque a gente já recebe os anticorpos prontos, e da vacina é ativa, porque vai receber um pouco daquele vírus, né, que está bem fraquinho, e o seu corpo é que vai produzir os anticorpos, né? A via é artificial, por quê? Porque a gente está tomando ela de forma artificial, né? Você está adquirindo através da injeção, normalmente, né? A constituição, então o soro já tem os anticorpos e a vacina tem o antígeno que vai fazer com que o seu corpo produza o anticorpo. A resposta do soro é imediata. Por que é imediata? Porque ela já tem os anticorpos e aí vai destruir as toxinas ali rapidamente, tá? E a resposta da vacina é posterior, porque só vai ocorrer quando o seu corpo tiver contato com o vírus, certo? O tempo de ação do soro é temporário, é só ali na hora, e da vacina é duradouro, daquela forma que eu expliquei anteriormente, que vai depender do tipo de vírus ou bactéria, o tempo em que a vacina vai ser eficiente no organismo, tá? E o soro vai ter proteção contra intoxicações, como, né, venenos, toxinas, e para prevenir rejeição, e a vacina contra vírus e bactérias, tá certo? Né? Só
Voltando aqui a falar de soro, né, um outro tipo de soro que é muito comum é o soro antitetânico, né, que é para prevenir o tétano, quando a pessoa entrou em contato com alguma substância que possa ter o tétano, certo? Bom, a gente finaliza aqui então a parte 2 da aula 6 de revisão para o Enem, né? Eu estou no YouTube e no Facebook, Prof. Tatiana Siviero, e qualquer dúvida pode me mandar e-mail, tati.siviero@gmail.com. Até daqui a pouco com a parte 3 da aula 6.